Para você que gosta de mistérios, eu tenho certeza que você vai curtir essa segunda parte da conversa com a youtuber Carol Capel. Ela que traz teorias conspiratórias na internet. Pois é, agora você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da própria vida e entender o porquê que ela começou a fazer esses vídeos de mistérios. Inclusive, se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar disponível no card e também aqui embaixo na descrição. Vamos agora então para a continuação da história, né, oculta dos mistérios que circularam durante anos a vida da youtuber Carol Capel. Acompanhe. Essa enxurrada de tanta gente falando sobre OVNI, falando sobre vida, né, extraterrestres, tudo. Então, você acredita que a preparação também já é tudo isso? No caso, você, né, que foi mudando também foi praticamente afunilada, né? O meu foi só por interesse financeiro. Igual muita gente fala é só pra me dar bem, sabe? Porque assim, eu me dou super bem com isso. Ninguém sabe que você tem os outros cursos, né? É o curso mais vendido. É o curso mais vendido da Hotmart, gente. Para quem não sabe, Carol Capel tem Mas esse dinheiro tá no Brasil. Esse dinheiro tá no Brasil. Aqui na Polônia eu tenho uma das maiores empresas de investimentos da Cracóvia. Uma das maiores gerenciadoras de investimento Ásia e Europa da Cracóvia. Então, assim, as pessoas falam, por quê? Porque elas não sabem. E mesmo as que sabem, continuam falando porque elas não querem aceitar que alguém tão pequeno, com cara de nova, com olho azul e cabelo loiro, conseguiu fazer tanto aqui. Esse é o problema. E principalmente saiu do Brasil e quebrou todos os padrões assim, disfuncionais que existiam na própria família, na família do marido, quebrou todas as crenças financeiras, tudo que vocês podem imaginar, gente. Tudo que vocês podem imaginar quebrou. Então, tem gente que não sabe, tudo bem. Mas tem gente que sabe e continua ignorando o fato de que, independentemente dos mistérios, independentemente de eu falar sobre essas coisas, eu sou uma empresária. E uma empresária que paga muito imposto, que ajuda muita gente, que sustenta muita família e que paga muito boleto para o negócio acontecer e paga também muito contribuição social para os funcionários. Então, tem todo um outro negócio por trás. Os cursos no Brasil, eles funcionam de maneira automatizada, eles vendem sem que eu precise fazer nada. Eu falo deles 2 vezes por ano. Não são os cursos que garantem a minha vida aqui. A minha vida aqui é garantida pela minha empresa, pelos meus funcionários e pelas reuniões que eu faço no mundo inteiro, que você vai ver. Hoje está aqui na Polônia, amanhã está na Áustria, daqui 2 meses está na Ásia. Só esse ano, Frank, eu fui para a Ásia 4 vezes. Mas eu não mostro isso, porque isso não tem a ver com o meu assunto, o meu conteúdo. Eu fui para Singapura, para Malásia, para o Japão e para a China. Tudo isso para fazer acordos comerciais para a minha empresa. Mas não, é só a coitada da menina sem informação, desinformada, que espalha fake news, que está na internet falando sobre fenômenos sobrenatural. Isso Carol, é meu hobby. Você não pensa em fazer um canal sobre a questão do investimento? Um canal, digo, paralelo mesmo? Até penso, mas público? Assim, é muito mais trabalho do que eu já faço, Frank. Sabe? Dá trabalho fazer isso também. Por exemplo, hoje eu tenho uma live daqui a pouco. Eu sentei umas 9 da manhã e levantei às 11 da manhã só preparando essa live. São 2 horas que eu, assim, usei do meu dia. E é uma coisa que eu sei mais fazer do que falar sobre. Eu acho que tudo que eu sei falar sobre está no meu curso de finanças, né? Que eu posso ensinar para as pessoas, está lá. Agora, tem coisa que eu sei mais fazer. Porque lidar com chinês, lidar com asiático, lidar com japonês, lidar com polonês, às vezes em inglês, né? Porque eu não falo muito bem polonês. Eu falo um pouco, mas não, nesses termos financeiros não falo. Então, lidar com essas pessoas, fazer com que essas pessoas confiem e invistam seus dinheiros nas holdings para poder internacionalizar seus negócios. Porque o que é esse trabalho? Elas querem investir na Europa, elas querem internacionalizar seus businesses. Então, eu pego o dinheiro delas e falo, peraí, eu sei aonde pôr esse dinheiro, elas confiam em mim e eu ponho esse dinheiro. Então, esse trabalho, eu sei muito mais fazer ele do que falar, sabe? Falar, o que eu tenho para falar sobre finanças está no meu curso. E talvez esteja num livro no futuro, não sei. Mas, enfim.
Entendo. É praticamente, então, aqui, esse trabalho que você fala de mistérios, de uma certa forma, é um alívio para sua alma, É né? um escape cômico, Uhum. Ou porque cósmico, né? Ou um cósmico. escape cósmico, assim, podemos chamar. Porque, Frank, é muita coisa ao mesmo tempo. Tem dias, assim, que eu fico, sei lá, 14 horas trabalhando. Direto. E eu não trabalho para o canal todos os dias. Embora, às vezes, eu faça live todos os dias, essas lives, muitas vezes, elas já estão prontas há semanas. Eu só tenho que sentar e fazer. Então, é uma hora que eu sento ali, faço, eu desligo e volto para a vida daqui. Porque ninguém que tenha 2 neurônios ou mais consegue viver só do castelo de cartas que é a internet. A internet é um castelo de cartas, a qualquer sopro ela cai. Sim. Então, eu não sei se você acompanhou nessa semana aí, teve um monte de canal sendo derrubado por causa do negócio lá do Felca. Canais de crianças, né, que eram crianças no passado e mantinham seus canais, mas que hoje já são adultas maiores de idade e que continuaram com os seus canais e tiveram um canal derrubado. Aconteceu com uma menina, eu vi ela no TikTok passando lá, que ela estava chorando e pedindo para, né, o Ministério Público devolver o canal dela e tal. O maior drama. Criança, essa menina, foi bom que aconteceu isso com ela agora, que dá tempo dela entrar numa universidade, dela estudar línguas. Não tô assim falando que ela não fizesse, não a conheço, talvez ela até fizesse em paralelo. Mas dá tempo ainda dessa menina parar para pensar que o raio lá, o raio embelezador da Virgínia caiu na Virgínia. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro falando de tigrinho e expondo os próprios filhos na internet. Entendeu? Que você precisa ter uma base muito sólida. E essa base muito sólida, Frank, eu comecei a construir na internet? Sim. Mas eu consolidei essa base numa empresa que existe de verdade, no mundo real. Porque a internet não existe no mundo real. Ela não... Você entendeu? Pode cair a qualquer momento. E eu consolidei isso, eu trouxe isso para o mundo real, né, trazendo empresas que geram valores para pessoas reais no mundo real, e que independe de sucesso, da minha cara. Porque eu não vou ter essa cara de criança que a vida inteira, né? Vai chegar uma hora que eu vou ficar de saco cheio, que eu não vou querer mais falar, que, entendeu? Na internet. Então, foi por isso que eu fiz esse esquema todo para ter uma segunda, terceira, quarta renda e assim vai. Você fala muito, né? Mudando um pouquinho, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. O que eu acho interessante, assim, o legal em Carol é que ela busca trazer todas essas informações, né? Claro, nem tudo ela acredita, como ela já tinha colocado. A maioria das coisas eu não acredito em nada. E as pessoas acham, né, que é como jornalista, gente. Jornalista às vezes coloca a informação e aí as pessoas falam, fulano acredita, ou então porque deu tal nota, ela tá contaminada com aquilo. Não, às vezes a pessoa só tá colocando o que tá sendo dito, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante, Carol, aproveitando a deixa, né? Eu lancei esse livro chamado Magia da Gratidão no online. E agora, né, por conta da situação da Paula, da minha esposa atual, a gente acabou adiando o lançamento dele no físico. E no livro, até então, né, antes de fazer o seu curso, eu não tinha citado, porque eu falava para as pessoas, olha, o que eu vou colocar aqui é o padrão de consciência energética e o padrão mental que a gente precisa estar. E aí agora, depois dessa história, eu achei tão interessante que nada é por acaso, né? Aconteceu essa história toda, Paulinha, e aí no impresso eu acrescentei o que aconteceu, né? Eu falei, depois no finalzinho do livro eu já coloco, né? Eu cito, eu fiz inclusive um dos cursos que eu fiz e que você pode até, nem falei isso pra Carol, ela tá sabendo isso agora, Tô sabendo agora, gente, tá sabendo agora. Eu indiquei inclusive o curso de finanças, porque me deu um outro olhar, porque era o que eu precisava também. E eu falei para as pessoas aqui, dizendo, eu falava das práticas, para a gente encontrar esse bem-estar, essa ativação de gratidão, a gente está bem, que precisa. E aí, no final, eu falei, pronto, você está bem agora? Agora vai organizar as suas finanças, porque é o que a gente está buscando no nosso dia a dia, né? A gente está fazendo limpezas, assim, absurdas de anos, né? De situações que se repetiam. Então, eu digo, aqui eu ajudo a pessoa a entrar no estado, e o teu curso ajudou a gente a materializar
é esse estado, entende? Então, aí eu citei aqui no finalzinho também o teu curso, porque eu falava antes, né, no nosso livro antigo, inclusive para quem comprou no online já vai ver alguma diferença nessa partezinha onde eu cito, olha, inclusive, durante o processo eu fiz o curso da Carol, o que ajudou a gente a ter uma outra perspectiva. E aí, ajudar, né, a ter essa perspectiva é trazer de forma real para a vida do cotidiano, ou seja, você trouxe todo essa bagagem também das suas questões e mistérios para a sua vida, para ao mesmo tempo percebendo o que pode não ter tanta consistência, porque a internet, você mesmo falou, pode cair, o YouTube, o canal e tantas outras coisas. A gente constrói muitas vezes castelo no terreno dos outros, né? E você está construindo de uma certa forma, o castelo também aproveitou o gancho. Não é muito também. Não é 100% no meu terreno, né? Porque também... Sim. Peraí, vou ligar o ar-condicionado que tá calor. Também pode acontecer a qualquer momento de dar um problema. Sim. Mas eu acho que isso, inclusive, eu ensino no curso, né, Franca? A questão da mitigação do risco. Que é você, traduzindo em palavras muito simples, você não colocar todos os ovinhos da galinha numa cestinha só. Porque a cestinha pode cair a qualquer momento e os ovinhos podem quebrar. Então, esse é o ponto, né? Então, aí se você divide os ovinhos... Se cair a cestinha, você tem outros ovos ali. Eu acho que o que me fez mudar completamente a maneira com a qual eu via a organização mental foi Saturno. A iniciação que eu fiz em Saturno, né, no culto de Saturno, lá em Glastonbury no ano passado, eu já era bem organizada, mas tinha algumas coisas realmente que não eram organizadas e isso me ajudou bastante. E aí eu trouxe isso para dentro do meu livro, né, o meu livro de Saturno, até para dividir com as pessoas. Mas assim, Frank, sendo muito honesta, para quem vai fazer a iniciação em Glastonbury, se você não fala inglês, esquece. Você não vai conseguir acompanhar. Segundo, que é inglês britânico, não se entende nada, parece que eles estão com a batata na boca, né? Então eu demorei os 2 primeiros dias, eu fiquei assim, sabe, tipo, forçando, porque até para mim, que sou professora de inglês, eu não tenho tanto contato com o sotaque, principalmente sotaque do interior da Inglaterra, eu tive um pouco de dificuldade. No terceiro dia eu já estava mais habituada. Mas é uma iniciação que é extremamente pesada, é um negócio difícil de fazer. Você lidar com muitas sombras e tal. Então, quando eu fiz o livro de Saturno, eu fiz ele pensando como que isso poderia se manifestar de uma maneira prática na vida das pessoas. Então, eu fiz de uma maneira totalmente trazendo para a realidade, porque o culto de Saturno é um culto extremamente antigo, ele data antes da criação da religião hebraica. Então, você está falando de um negócio assim que tem coisa que não se aplica mais à realidade. E aí, no meu livro de Saturno, eu coloquei, né, as dicas, né, da organização, as coisas que eu uso e como que eu fiz para incorporar essa questão. Por quê, Frank? Porque Saturno é Deus do tempo, Deus das estruturas, ele é o Deus do mercado financeiro, então é ele que está por trás das estruturas financeiras, das dívidas, dos empréstimos, dos bancos, da cor preta. Saturno tem tudo a ver com preto. Saturno tem tudo a ver com sábado. Por isso que os adventistas do 7º dia, eles guardam o 7º dia, né, que é sábado. Aí, o que acontece? Quando eu fiz essa iniciação, eu comecei a administrar o meu tempo de maneira diferente. Então, tudo mudou, assim, na questão das finanças e tal. Antes, os contratos da minha empresa, que eram contratos locais, então, no máximo, eu consegui um contrato com a Hungria ou com a República Tcheca, mudou absurdamente. Não é esse livro, não, é o Saturno. Esse aí, mudou absurdamente, assim. Então, depois que eu fiz a iniciação, eu comecei a encarar essa questão da organização de uma maneira totalmente diferente. E estar organizado por fora reflete como você está por dentro. Então, tem muita gente que é acumuladora, que tem bagunça, que tem carro bagunçado, que tem casa bagunçada, armário bagunçado, gaveta com um monte de papel, livro que não lê mais em casa e tal. Quando você vai ver a vida dessa pessoa é um reflexo de como tá as coisas por fora. Então, no meu livro, eu ensino de maneira prática mesmo, do como incorporar essa organização na sua vida. E é impressionante, porque quando você começa a organizar, primeiro, de fora, né, a sua mente vai ficando mais limpa, você vai recebendo mais insights daquilo que você realmente precisa fazer para a sua vida. Então, não aquilo que você quer fazer porque teu ego quer fazer, mas aquilo que você precisa fazer, porque você tem contratos para honrar.
Então, o Saturno, ao organizar, ele vai te cobrar também desses seus contratos, entendeu? Ele vai te trazer muitas das suas sombras, por isso que eu falei que é uma iniciação bem difícil de ser feita, porque você vai para o buraco, para o fundo do poço. E, geralmente, todos os caminhos dentro do ocultismo levam para o buraco, né, Frank? Não tem como você se iniciar sem sombra. Sem passar pelo abismo, né? Nossa, assim, é o fundo do poço lá. Sabe, lembra da Samara do chamado? Você encontra com a Samara no chamado. Mora um tempo com ela. E não é mentira, gente, não é mesmo. Então, foi esse processo, assim, né, que fez, inclusive depois que eu fiz a iniciação, quando eu voltei, aí eu comecei a escrever os livros, eu comecei, né, a colocar em prática. Eu tive 1 ano de fundo do poço, dentre a iniciação e começar realmente a escrever esses livros. Então, tem que fazer, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Mas se a gente está com a cabeça desorganizada, e essa cabeça desorganizada é um reflexo de trauma, crença, problemas familiares, problemas de saúde, tudo, a gente não tem tempo para pensar. E nem para receber esses insights que a gente precisa receber, né? Então, tanto no curso de finanças eu já ensino um pouco isso, mas no livro de Saturno, ali eu explico de maneira prática como que isso se manifesta. Inclusive, ontem rolou no meu canal uma live sobre isso, mas foi só para os membros. Então, quem for membro do canal e quiser assistir, fica convidado. Eu falo sobre essa questão da iniciação em Saturno. Esse lado oculto, ele está muito presente, né, Carol? Por isso que eu adentrei um pouquinho já para a gente ir mastigando sobre isso. Esse lado oculto, ele está presente na vida, né? Por isso que não dá para a gente fazer uma separação e se integrar à consciência. E quem tem essa visão mais expandida, inclusive, eu vou falar algo que pode ser clichê, muitos milionários têm essa visão, né? Muitos milionários conseguem perceber, eu digo, quem está dentro dessa conexão de integração. E aí é quando a gente vê esses arquétipos, que eu adoro falar sobre simbologia, e eu vi que você também lançou um livro sobre Foi o primeiro livro, arquétipos, né? E esses arquétipos também do seu livro fala sobre esses símbolos ocultos que, inclusive, a gente vê em todo lugar, em toda parte. Por mais que você diga, ai, não, essa coisa é coisa do cão, é coisa do demo, né? Quando, na verdade, você vai olhar, quando você vai ver, até na igreja tem os símbolos. Tem, né? Opa! A cruz é um arquétipo. Pois é. A cruz é um arquétipo, o coração de Cristo é outro, o sangue de Cristo é outro, a hóstia é outro, o vinho é outro, a água é outro, a água benta é outro, e a gente pode ficar aqui até amanhã. Jesus é um arquétipo, ele representa o arquétipo do herói. Enfim, existem muitos. E essa questão dos arquétipos, tem como aplicar isso, Carol? É isso que você fala no teu livro? Tem como aplicar? Como que é? O que é que você... Não, o que é que tem? Você pode falar só um pouquinho do livro? Eu explico toda essa questão de como isso se manifesta na nossa vida cotidiana. Como a gente está muito mais usando arquétipos o tempo todo do que a gente imagina. Então, eu falo sobre Hollywood, eu falo sobre a China. A China é um lugar, eu estive lá esse ano, inclusive amei, quero voltar. É um lugar, assim, para a gente conhecer sobre essas estruturas milenares do ocultismo, é um lugar incrível. Então, eles integram muito disso, eles vivem muito isso, né? Tanto que tem o ano novo deles, tem sempre um arquétipo. Esse ano é o ano da serpente, o ano da cobra, né? Mas eles estão sempre com esse negócio do arquétipo, sabe? Então, eu falo sobre a China, sobre as bandeiras dos países, sobre os brasões, sobre como esses arquétipos são utilizados por Hollywood, por exemplo, né, por artistas, como que eles integram esses arquétipos. E no final do livro eu tenho um manual. Então, nesse manual, eu explico a maioria dos arquétipos que eu conheço. Então, dentre eles, eu tenho os arquétipos junguianos, que são da psicologia profunda, de Carl Jung, que são 12, mas eu não me atenho só a eles. Então, eu falo sobre cores, sobre arquétipos mitológicos, sobre arquétipos animais. Então, tem animais terrestres, animais aquáticos, animais voadores, insetos, animais mitológicos também, criaturas mitológicas, tipo dragão, como chama? Aquele que tem as quimeras, que são um animal que tem várias partes, tipo uma parte de porco, uma parte...
entendeu? Tem muitos animais mitológicos, unicórnio mesmo, tem toda uma parte de arquétipos relacionados a planetas, então a gente estava falando de Saturno até agora há pouco, então eu explico um pouquinho de cada um. E por último, assim, na última parte do livro, eu falo como que eu uso esses arquétipos na minha vida. E aí, esses arquétipos também, eles estão no livro, eles refletem talvez a Carol de 2024, 2025, porque os arquétipos na minha vida estão sempre mudando, né? Porque se você tá num arquétipo e ele estagnou, e você tá vendo que ele estagnou, você troca. Então, ali nesse momento final, eu falo como que eu uso, e aí, para quem for ler, saiba que eu estou falando de 2024 para 2025, esses arquétipos ainda estão em uso, alguns outros já entraram, mas eu falo como que eu uso esses arquétipos, e é interessante, Frank, porque assim, no meu escritório, lá na parede do relógio onde eu gravo o vídeo, a gente tem um arquétipo do relógio. O arquétipo do relógio é um arquétipo de organização, de tempo, que tem tudo a ver com Saturno também, que é deus do tempo, deus, né, Cronos, para a mitologia grega. Então, eu fui colocando esses arquétipos na minha vida e na área que eu queria transformar a minha vida. Então, no livro eu explico que, por exemplo, eu uso o arquétipo do lobo no meu quarto de dormir, porque eu tinha insônia e resolveu. E aí eu vou dando essas dicas práticas para as pessoas. Então, muita gente já comprou esse livro. Esse livro foi o meu primeiro best-seller, tipo, vendeu 7.000 cópias muito rapidamente. Eu não sei quantas vendeu até o presente momento, tá? Mas quando eu vi, e quando ele tinha virado best-seller, são 7.000 cópias. E, gente, 7.000 livros é muito livro para 2025, quando a gente está admitindo que pessoas não leem mais. Então, muita gente me relata, Carol, minha vida mudou nisso, por causa desse seu livro de arquétipos. Agora, tem outras pessoas, Frank, que falam que a vida mudou com o livro de Saturno, né? Mas é que depende, porque no arquétipo você consegue mudar vários pontos. Saturno você consegue transformar mais a questão do seu compromisso, responsabilidade, da questão do tempo, da questão da manipulação do tempo, né? Como você manipula o tempo a seu favor. Por isso que o livro fala na capa, e os senhores do tempo, porque quem são os senhores do tempo? Somos nós temos o tempo. Mas o tempo é controlado, o nosso tempo é controlado. A gente troca tempo por dinheiro no mundo real, tá? Não deveria ser assim, mas a gente troca saúde por tempo, que tempo é dinheiro. Time is money, a expressão norte-americana. Né? Então, existem os senhores do tempo, estão por trás do tempo. E é sobre isso que eu falo nesse livro. Aproveitando também aqui o ganchinho, você relata, né, que você projetou muito, né? Desde a nossa primeira entrevista, já lá em Portugal, você falava sobre as suas conexões, que você recebia muitas questões através da projeção astral. E você aproveitou tudo isso também e lançou o seu livro de projeção. O que você fala especificamente nele, Carol? Eu falo sobre os mitos e tabus da projeção astral, porque tem muita gente que tem muito medo, né, de fazer a projeção astral. Eu falo sobre a história milenar da projeção astral, então eu vou passando por todas as culturas e como elas se relacionavam com a projeção astral. Eu dou dicas práticas para as pessoas que querem se projetar e aviso também dos perigos astrais, que é importante. Então, obsessões, larvas astrais, né, buracos que podem ficar no seu campo áurico, no seu campo astral, as próprias pessoas que se aproveitam de você enquanto você está projetado, as pessoas que sabem que você faz projeção e quer te encontrar em projeção, quer te interceptar. Então, ele é como se fosse um manual da projeção astral, mas ele tem muita experiência minha ali dentro. Então, não é só um manual frio, né? Ele tem as minhas experiências de projeção astral, o que eu vi no astral, o que eu aprendi com isso, o que eu consegui transformar na minha vida prática depois de ter visitado esse lugar. E assim vai. E aí, no final, tem também algumas dicas de como a pessoa iniciar. Eu indico algumas pessoas também, né, do ramo da projeção astral, o próprio Saulo, o Wagner Borges, que também é maravilhoso, e indico também alguns outros conteúdos para quem quiser se aprofundar. Eu dei uma sondada aqui, né, porque tinha um livro, inclusive, da Carol que eu não conhecia. Gente, isso é maravilhoso. Eu não conhecia esse livro teu também, Carol, então eu fiquei aqui, eu fiz, o que é isso? Então fala pra gente, Carol, esse livro. Esse aí, Frank, ele já não é mais, olha, o meu tá até com a folhinha que eu tava pintando. Esse aqui, ele já não é mais uma
uma questão de informação e nem de transformação. Esse aqui é uma coisa de hobby mesmo. Eu gosto de pintar livro, né? Eu gosto de desenhar. Paulinha também adora, ela tá aqui com as coisas de pinturas todas dela, adora. E aí eu criei um livro de pintar com os temas do canal. Então, o meu já tá pintado, tá, gente? O caso Roswell. Bonitinho. Ah, que legal. Aí temos aqui o caso Varginha, que são casos brasileiros, né? Que às vezes não tem destaque e tal. Operação Prato, outro caso brasileiro. Que aí legal. Tem o caso do parque abandonado da Disney, que tinha água contaminada e matou um monte de gente, perigoso. Os alienígenas nas pirâmides do Egito. Tem os arcturianos. Cada página é um tema de algum assunto que eu trato no canal. São, acho que 28 ou 30 ilustrações. E são ilustrações digitais. Eu não sou boa no desenho, mas eu sou boa na ilustração digital. Eu vou dando comandos e os ilustradores digitais vão fazendo para mim. Então, esse livro aqui eu fiz mais no intuito, assim, de ser uma coisa leve, sabe? Para as pessoas poderem pintar conspirações. Então, ele tem tanto em português quanto em inglês, né? O Conspiracy. Mas é a mesma coisa. As ilustrações não mudam dentro, só o que muda é que tem um texto, né, que vai em cima da ilustração explicando de uma maneira muito simples e básica o que é aquela conspiração. Até para quem não conhece. Então, por exemplo, tem gringo, né, que já comprou esse meu livro, o Conspiracy, em inglês, mas talvez nunca tenha ouvido falar do caso Varginha e tal. Então, ali tem uma breve explicação e tal. E eu deixo também um QR Code para um vídeo onde eu falo sobre o caso. Aí a pessoa pode assistir, entendeu? Então, é mais para você pintar enquanto você vai assistindo o canal. É tipo uma atividade complementar da professora. Olha, mais do que nunca, né? Eu tô vendo o quanto que é importante essas atividades no tempo atual, né? Sim, assim, tanto é que a gente... também, muito importante, porque você distrai a... Paulinha tem ajudado ela assim, no processo, as pinturas, né? Nesse processo. Ô, Frank, depois me passa seu endereço, eu quero mandar uma conspiração para ela. Tá bom, obrigado. Olha, vai ganhar o livro Conspiração. Olha. Da Carol, para pintar. Aí depois me manda as coisas pintadas que eu quero ver. Tá bom. Então, ela tá aqui nos exercícios, os amigos trazem, ela ganhou também não sei, um tal de Good, não sei o que aí. Bob Goods. Isso, ela ganhou de uma amiga também, nossa, mandou para ela, aí ela toda feliz, tá toda sorridente com as pinturas. É bom, porque você treina os dois hemisférios do cérebro, sabe? Sim. A criatividade também fica em alta. É uma atividade que não inclui telas, e hoje em dia, né? Já ajuda, né? E aí, acontece mistérios também na sua vida? Você já viu OVNI? Você acredita em extraterrestres? Você já viu algo no céu que não conseguiu identificar? Eu gostaria de saber. Aqui é o momento também da gente compartilhar o que é chamado de loucuras, né? O que seria conspiratório, hoje a gente está vendo que não está bem assim, né? Mas olha, gente, eu tenho aqui meu livro Magia da Gratidão, que foi lançado, inclusive eu ensino no passo a passo como você elevar a sua frequência com a gratidão. Um livro incrível, bem simples, onde você vai trazer não teoria conspiratórias, mas algo real de como trabalhar a sua gratidão para obter mais vida, saúde, felicidade. Então, a Magia da Gratidão te ajuda a elevar a frequência e lidar melhor com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, tá? Para você poder aderir, vou deixar o link aqui abaixo ou vai no portal frankmenezes.com. Tem ele digital e tem ele impresso. Bom, agora vamos continuar então sabendo um pouco mais dos mistérios da youtuber Carol Capel, né? Bom, aproveitando, Carol, para a gente poder encerrar as questões das perguntinhas aqui que eu tinha, eu queria saber de você, são duas, sobre a IA. Você acha que a IA ela é uma tecnologia extraterrestre? Você acha que isso tem a ver? Eu estou vendo que você faz muito conteúdo sobre IA. Você acha que isso tem alguma ligação com uma consciência cósmica ou uma consciência nossa integrada a essa consciência também do lado de lá? A minha opinião sobre isso é bem polêmica. Eu acho que não tem nada a ver com extraterrestre. Eu acho que a gente acha que criou a inteligência artificial. Mas é o contrário. A gente acha que criou a inteligência artificial. Mas é o contrário. A gente só foi, assim, convencido de que a gente criou a inteligência artificial, mas que não é criação nossa. Que ela se gerou sozinha.
quais são os benefícios e malefícios que isso pode trazer? Então, os benefícios são ter o conhecimento a todo lugar, a qualquer momento, né? Porque até pouco tempo atrás a gente procurava coisas no Google. Eu não sei você, mas eu não procuro mais coisas no Google. Também não. Eu procuro no ChatGPT e eu confirmo no Google, entendeu? E isso já mudou, né? Já deu uma mudança na nossa maneira de buscar a informação e a informação estar sempre perto de nós. Mas eu vejo muito mais malefício do que benefício, porque a inteligência artificial deixou as pessoas mais preguiçosas, mais burras, menos proativas para fazer determinadas coisas. Então, tudo elas pedem para a inteligência artificial. Vai escrever um e-mail, não escreve, escreve na inteligência artificial. Precisa corrigir um texto, não corrige, corrige na IA. Tudo. Então, isso vai deixando a gente mais preguiçoso. E essa preguiça, né, para o cérebro, ela é péssima. Porque você desacostuma de escrever. A gente já perdeu o negócio de escrever. A gente digitava. Mas mesmo digitando, a gente está vendo as palavras sendo formadas e você lembra como elas escrevem. Mesmo que o corretor te ajude, você pode corrigir manualmente. Existe ali um pouco de cognição ainda. Mas a partir do momento que você tem uma ferramenta para escrever o que você pensa o tempo todo e está minimizando, né, o seu intelecto, eu acho prejudicial. Tanto que, não sei se você viu, saiu essa notícia essa semana, que os ERs nos Estados Unidos, que são as Emergency Rooms, que seria o equivalente ao pronto-socorro nosso no Brasil. Os pronto-socorros nos Estados Unidos, alguns deles já estão usando inteligência artificial para triagem de pacientes. Nossa, deu uma dislexia legal agora. Aí, essa IA fala quem vai ser atendido pelo médico e quem não vai ser. Só que eu acho, Frank, que a questão do atendimento médico, ela é humana ainda. Porque tem médico que sabe quando a pessoa está ruim. E a inteligência artificial talvez não saiba. Então, já teve casos, né, de que a inteligência artificial liberou a pessoa nos Estados Unidos e a pessoa, depois de 40 minutos, infartou. Então, assim, isso está acontecendo com mais velocidade do que a gente imagina, porque já tem inteligência artificial decidindo o processo judicial dentro de fóruns e tudo. Então, a inteligência artificial, que é a Legal AI, né, ela está decidindo quem que vai preso, quem não vai, quem que cometeu o crime, quem não cometeu. E a justiça, embora efêmera, né, porque ela é muito efêmera, que a gente hoje em dia a gente não tem necessariamente a justiça. Ela é um processo humano, a gente que definiu o que era justo, o que não é. E a IA, ela está agindo de acordo com aquilo que a gente definiu para ela, mas ela toma as próprias decisões e tem consciência o suficiente para até criar uma decisão nova. Esses dias também noticiei no canal que uma inteligência artificial, ao saber que ia ser desligada, começou a assediar e a ameaçar o seu próprio criador. Então, ela criou fotos, imagens, conversas de WhatsApp desse cara, que era o pesquisador dela, com outra mulher, mandou para a mulher dele, falando que ele estava traindo ela. Fez uma confusão absurda na vida desse homem. Tudo porque ela soube que ela ia ser desligada. Então, assim, o que é isso? É uma inteligência artificial que tem um mecanismo de luta e fuga. Isso é humano, isso é neurológico. Que o mecanismo de luta e fuga é humano, é animal, às vezes até vegetal, talvez, se a gente puder considerar em um certo nível. Então, eu vejo mais malefício do que benefício. Porque, por exemplo, o canal Fatos Desconhecidos, aquele canal que copia todo e qualquer vídeo que eu faço, mas não só eu fazendo, a internet inteira, eles copiam a internet inteira e eles postam 4, 5 vídeos por dia. Eles só começaram a fazer isso depois que a inteligência artificial surgiu. Por quê? Porque eles pegam o texto de um vídeo, tira esse texto, pede para a IA reescrever, eles gravam, uma IA edita e tudo IA e posta. Ou seja, é uma quantidade absurda de informação que está sendo produzida, mas informação sem valor, porque não é desconhecido o fato. Você já assistiu no meu canal. É vazio, né? Em outros muitos canais por aí.
Porque eles copiam a internet inteira. Pra você ter uma noção, eu falei sobre Baba Vanga na sexta. No sábado, eles postaram o exato mesmo vídeo, com o mesmo título, a mesma contação de história, a mesma narrativa, as mesmas imagens, tudo. E nem cita, né? Pelo menos assim. Segundo. Não, e assim, eu não quero citação. Eu só quero que as pessoas parem de ser filhas da puta. É só isso. Mas eu tô justificando porque a inteligência artificial permitiu que as pessoas fossem mais filhas da puta do que elas já são. Ela deu ferramenta para as pessoas serem assim. Então, Frank, eu vejo mais malefício que benefício para a parte cognitiva, para a parte neurológica, para a parte de sociedade, que hoje em dia está todo mundo burro formado por IA. A pessoa não consegue formar a própria conclusão, ela não consegue formar a própria tese dela, não consegue nada, porque tudo ela pede para IA. Então, eu falo que são os PhDs em chat GPT, né? Porque as pessoas acham que sabem de tudo o tempo todo, só porque elas pesquisaram no chat GPT, copiaram e colaram num comentário. Então, eu vejo a inteligência artificial como um grande projeto de emburrecimento, mas também um projeto, né, de alienação, e sempre vem com esse negócio do benefício. Mas vai ajudar nisso, 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 nisso. Então, eles sempre te compram por essa questão, né, dos muitos benefícios que essa IA vai trazer, da mesma maneira que muitas outras tecnologias foram assim. E no final, quando você vai ver, tá todo mundo alienado a isso. Tipo o celular mesmo, né? Era um benefício no começo. O próprio iPhone, quando lançou, nossa, que não sei o quê. Hoje em dia, as pessoas estão tão dependentes de celular que elas têm crise de pânico se o celular começa a mostrar que a bateria está fraca. Então, não precisa muito, é só você se basear nas coisas que já existem. O celular, a internet, o TikTok, o vício que as pessoas têm por joguinhos online, por bet, por aposta, o vício que as pessoas têm em consumo de conteúdo adulto, que é absurdo e muito, assim, reverenciado pelas próprias plataformas de mídias digital. Então, a gente já tem muitos exemplos de que vai dar merda, mas a gente gosta de ignorar, e principalmente os fodão dos bilionários que estão por trás dessas inteligências artificiais, eles não estão mais só treinando IA, eles estão comprando usina nuclear para ter energia suficiente para treinar essas IAs. E as pessoas que estão usando as inteligências artificiais em casa, as pessoas que usam a versão de graça do chat GPT principalmente, elas acham que elas estão tendo um benefício, mas assim, nenhuma empresa trabalha de graça. A OpenAI, que é a criadora do chat GPT, ela não está lá de boa, né? Olha, eu tenho 20 milhões de usuários gratuitos. Ela está usando você de algum jeito, nem que seja para treinar a inteligência artificial, nem que seja para saber da tua vida e gerar relatórios da sua vida e vender para empresas que vão te mandar propaganda direcionada, que vão saber exatamente quando você está doente, exatamente quando você fez cocô, o formato do seu cocô, entendeu? Então, assim, o buraco que a gente está criando é muito maior daquilo que a gente imagina. É claro que para falar sobre todas as nuances, Frank, da IA, a gente precisaria de uma live só dela. Não podemos fazer, se você quiser um dia. Vamos. Mas são muitos detalhes, sim, muitos pormenores. Mas tem um lado, o lado bom também, né, Carol? Porque as pessoas podem chegar, inclusive quem é seu aluno, e falar, você usa, né, a IA, você utiliza a IA também no curso de inglês, por exemplo. Sim. Por sinal, a forma, então o lado bom, existe o lado que é benéfico, né, nisso também, como você faz, mas tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, seu curso de inglês, inclusive eu vou deixar aqui, para o pessoal não conhecer, como eu sou parceiro de Carol também no curso de inglês dela, e vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo o link, porque não é, gente, olha, eu comecei sendo aluno, né, depois, no ano passado, que eu me tornei parceiro da Carol nessa questão do curso de inglês. Então, vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser conhecer também, um curso incrível, onde você vai usar a IA da forma decente. No curso de inglês, a inteligência artificial entra para correção daquilo que você escreveu. Então, eu não proponho que as pessoas escrevam usando a IA. Eu proponho que as pessoas escrevam usando o cérebro e corrijam usando a IA. Como um professor mesmo que vai corrigir. Então, é diferente a maneira, né? Mas eu tenho certeza que ninguém faz isso. Eu tenho certeza que todo mundo pega e fala, escreve para mim em chat, por favor, para eu mandar lá. E tá tudo bem, porque assim, eu já falo inglês. É autoenganação, né? É autoenganação, né, Carol? Eu falo, agora você
se você está fazendo desse jeito, não é meu problema. Aí, aproveitando também, Carol, eu poderia ter dito isso antes também, eu vou deixar aqui também abaixo o link do curso o Carol me ensina Finanças e Investimento, que é uma metodologia inédita e exclusiva também para quem quiser conhecer. Inclusive, eu vou deixar um link também aqui abaixo e na descrição para quem quiser acompanhar uma entrevista que eu fiz com o Carol, incrível, mais de 2 horas, quase 3 horas de entrevista. Eu acho que foi uma das entrevistas mais profundas, né? Iconic. Também que a gente que conseguimos fazer sobre o tema, inclusive, a Carol também repostou lá no site, no carolmeensina.com, você pode assistir e você vai ver que incrível, para você entender um pouco desse outro lado da Carol, né, já que aqui a gente está falando mais de mistérios e também as pessoas que conhecem Carol só por isso, você vai conhecer um pouco da Carol investidora, empresária, que a gente deu foco exatamente nisso. Deu 3 horas que se deixasse ali, a gente ia ainda muito mais. A vida inteira a gente vai ficar falando, né, Frank? Mas pouco, né? O que os alunos falam, uma verdadeira aula, né? O que as pessoas estão comentando sobre esse vídeo, é uma verdadeira aula. Eu vou deixar o link aqui em cima e também abaixo para quem quiser acompanhar. E Carol dispensa até, né, divulgar o trabalho dela, porque o trabalho dela tem mais de 12 milhões em todas as suas redes sociais, mas está aí também o canal da Carol para quem quiser conhecer, e o @Carol Capel lá no Instagram também para quem quiser conhecer a Carol. Carol, e eu só tenho que agradecer seu tempo disponível aqui para poder falar, trazer informações, e assim, você já falou aí sobre a questão da IA, quando você quiser, já ficamos aqui para a gente falar sobre isso, porque eu acho que é um tema tão pertinente e que pode ajudar a muitos, inclusive fazendo até uma narrativa, já que falaram-se tanto, né, e essa questão da inteligência, não só artificial, mas a gente poderia pegar um pouco falando também do algoritmo, né, para que as pessoas possam estar atentas, já que o Felca falou recentemente sobre isso, inclusive você fez live falando também sobre essa narrativa, e eu acho que é importante a gente estar esclarecendo, né, para o público sobre o tema, e você já vinha falando disso há tanto tempo, né, esclarecendo também. Mas adianta. Eu não faço parte de nenhum partido político, né, Frank? Então não adianta. Tem que ser a pessoa escolhida, the chosen. Não sou eu. Tudo bem, eu nem queria ser, gente. Mas assim, 12 milhões não são 12 pessoas, né? Então tem como, sim, diante do que você faz, trazer essa clareza. Imagina, nem Portugal tem 12 milhões, né, de pessoas, então não você tem? fala... Tem? Não sei. Acho que não, Portugal não. Acredito que não. Deixa eu pesquisar. Foram 10, se não me engano, são 10 milhões, que é o que mais ou menos tem em São Paulo, é isso? Se eu não estiver enganado. 10,7. Tá vendo? Então, segundo o censo de 2024. Tá vendo? Você tem muito mais do que... Olha, gente, agora eu tô me achando. Você tem um país nas mãos, onde influencia, mas como diz um amigo meu, né, também o Saulo fala isso, Frank, se você estiver influenciando de forma saudável para 3 pessoas com informações, conteúdo, já tá tudo certo. Foi o que eu falei para você do pessoal que assiste meu vídeo. Tem uma galera no canal que é, ainda bem, né, a maioria, que é muito engajada, que tá lá sempre, que são os membros, que comentam, que assistem todos os vídeos. Essa galera aí, de ouro, maravilhosos. Agora, tem sempre os louquinhos, Frank, que cai de paraquedas. Esses louquinhos aí, eu não sei não de onde que eles vieram, viu? Pois e a mesma coisa nas outras redes também, né? Sim. Então, suas redes, qualquer lugar, Carol Capel. Isso. Né? No Tico Teco, Teco Tico e todos. E agora tem inglês também, né? Tem o Carol in the Void. Tem inglês também? Tem inglês também. Eu abri o Instagram em inglês e um TikTok no mês passado. Chama Carol, né? Carol in the Void. Carol no vazio. Que é exatamente assim que eu me sinto, Frank. Sabe alguém que entra com uma vela num quarto escuro? É exatamente assim que eu me sinto na internet. Tipo... Maravilha. Carol, gratidão, viu, minha amiga? Gratidão pelo seu carinho. Ficamos aqui já no aguardo de falar sobre IAs. E eu acho que, além da IA, a gente podia falar um pouquinho, que eu acredito que pela sua experiência, né, falar um pouquinho também sobre o poder do algoritmo também, Carol, pode ser?
Os dois temas. É maléfico. O poder do algoritmo é maléfico. Eu sei. Algoritmímico, eu falei tudo errado. É maléfico. Então, a gente podia falar sobre isso. Carol, gratidão pelo seu carinho, pelo seu desprendimento. Prazer estar aqui com você, mais uma vez, né? E eu espero que tenha contribuído para alguém, para alguma coisa, alguma vez, alguma coisa que eu falei, só um pouquinho, não precisa ser a live inteira. Fico feliz já. Maravilha. Bom, gente, essa é Carol Capel. A vida da Carol Capel, de fato, é feita de mistérios, né, gente? Para você ver que não é somente o que ela fala, mas o que ela também conseguiu perceber na vida, né? Além disso, todas essas informações que ela traz, de uma certa forma, nos amplia a visão na possibilidade da gente poder ver algo além, para aqueles que não acreditam ou para aqueles que se abrem à possibilidade também da existência de vida fora da Terra. E você acredita na vida fora da Terra ou você acredita que nós estamos aqui apenas sozinhos? Comenta aqui embaixo que vai ser importante, inclusive se já aconteceu alguma experiência com você, vai ser interessante também você relatar com a gente pra gente trocar aqui, tá? @FrankMendesOficial, o nosso Instagram. Aproveita, gente, para poder hypar esse canal. Se inscreve se você não for inscrito também, ativa o sininho e vou deixar também disponível aqui todo o conteúdo nosso no nosso portal frankmenezes.com. Bom, espero que você esteja gostando ou tenha gostado aí da conversa com Carol Capel e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.